Olá, boa tarde, pessoal. Obrigada por vocês estarem aqui. Se alguém quiser, é bem informal, tá? Se alguém quiser mandar alguma pergunta, podem mandar que eu vou respondendo. Bom, o tema, como eu coloquei lá, que eu escolhi da semana anterior, eu combinei de falar o tema que vocês escolhessem, né? E foi uma coisa bem livre. E eu vi que a constipação intestinal funcional, né, que é o famoso a dificuldade de evacuar, cocô preso, meu filho não consegue ir ao banheiro, foi bem falado e é algo que eu vejo que é muito comum no consultório de gastro, que é o que eu vivo, mas também é bastante comum no consultório de pediatria geral e eu acredito que seja muito comum nas casas e às vezes as pessoas nem identificam como sendo um problema, porque muitas famílias, né, muitas crianças, elas já vêm de pais constipados. Então, uma mãe, por exemplo, que ela não evacua todo dia, ela acha que aquilo ali tá ok, e ela não vai entender que se o seu filho não evacua todo dia, que isso é um problema. Então, eu acho que o primeiro passo, né, como qualquer problema que a gente tem na nossa vida, não só com nossos filhos, qualquer tipo de problema, eu acho que o primeiro passo para resolver é identificar que aquilo ali é um problema. Então, às vezes, quando você não tem aquela família atenta, né, para essa evacuação, ou porque está na correria do dia a dia, ou por essa questão, né, de já ser uma família constipada e aí não achar que um esforço para evacuar, ou uma evacuação que às vezes machuca o bumbum, sai até um pouquinho de sangue, pode ser algo que seja fora do normal. Então nós como profissionais de saúde, né, que eu tô vendo que tem alguns médicos aqui juntos com a gente, então nós como profissionais de saúde temos sempre que perguntar sobre essa questão, como é que está a evacuação, se tem alguma queixa relacionada à evacuação, tanto queixas assim de frequência, né? O ideal é a criança evacuar todos os dias, fezes macias, mas também queixas relacionadas à consistência. Então, se você tem fezes insíbalos, que são aquelas bolinhas, né? Aquele cocôzinho que a gente chama de cocôzinho de cabrito, né? Então, se existe esse padrão de evacuação, já é um problema. Então, assim, de repente, não é uma constipação grave, não é o caso de encaminhar para o gastro, não é o caso de entrar com laxante, mas é uma atenção que deve ser direcionada ali para aquela situação. Talvez aumentar a ingesta hídrica, né? Eu vejo que dificilmente as crianças consomem os ml recomendados, né? O volume correto de água por dia é algo muito difícil. E tem que ser água, né? Não adianta a gente oferecer outros tipos de líquido, porque aí você tá consertando um problema, criando outro, né? Então a criança, ela tem que beber, dependendo da faixa etária, tem um valor que em volume de água que ela deve consumir. E aí a gente tem que oferecer, é claro que você não vai forçar a criança a beber, a gente não força a criança a fazer nada, a gente somente oferece várias vezes ao dia
e torna aquilo atrativo, né? Então, como é que você vai fazer uma criança beber água? Você vai dar um copo bonito, você vai dar um copo com canudo, um copo decorado. Eu aprendi recentemente até com um paciente meu que tem uma síndrome genética que é difícil, né, para eles, o consumo de água, mais difícil do que para qualquer outra criança, fazer água saborizada, que na verdade não entra no... não é o suco, né, porque o suco a gente, é o que eu falei, não adianta você oferecer o líquido através do suco, que aí você vai estar criando outro problema. Você tem que oferecer a água e aí você pode colocar o quê? Um pedacinho de fruta nessa água para ela parecer mais atrativa. Então você vai colocar um pedacinho de tangerina, uns pedaços de tangerina, um pedacinho de lima da Pérsia ou qualquer fruta que torne aquela água ali um pouquinho saborosa, né, com um gostinho, algo muito leve que torne aquilo mais atrativo para a criança, mas não é um suco. Então, essa criança que ela é constipada, ela não tem que tomar mais água do que uma outra criança que não seja constipada da idade. O que acontece é que a maioria das crianças não toma a água que é recomendada, né? A mesma coisa para as fibras. Então, assim, a criança, ela não precisa comer mais fibras porque ela é constipada. Ela só precisa comer a quantidade recomendada de fibras para a idade dela. O que acontece é que as crianças quase nunca consomem essa quantidade de fibras. Então, também existe uma tabela de recomendação. Eu não vou colocar aqui qual é a recomendação de consumo de água, de consumo de fibras, porque eu não sei para quem que eu tô falando exatamente, se vocês estão assistindo por conta da família de alguém da família de vocês, ou se vocês estão assistindo para orientar alguém. Então, caso alguém deseje esses valores exatos, né, de consumo, eu posso passar, né? Pode me mandar, quem tiver o WhatsApp pode mandar, quem não tiver pode mandar direct. Mas assim, o mais importante é sempre seguir uma alimentação saudável e saber que esta alimentação da criança que tem constipação, ela não tem que ser uma alimentação diferente da alimentação de uma criança que não tenha constipação, tá? A gente só tem que corrigir os erros alimentares. E aí, dentro disso, eu acho que é muito importante a gente falar também do consumo de leite, né? Que muitas pessoas falam que criança constipada não deve tomar leite, ou que tem que diminuir o consumo de leite. Então, o que ocorre é que normalmente as crianças constipadas, elas consomem mais leite do que necessário. Então, normalmente, né, esse valor eu posso falar que ele é um pouco mais uniforme para as idades. Normalmente a gente tem que normalmente é recomendado 3 porções de lácteos por dia. Então, se a criança consome 3 porções de lácteos por dia, ok, você não vai precisar diminuir, porque ela já está dentro da faixa recomendada, a não ser que ela tenha algum sintoma relacionado a esse consumo, que pode ser, por exemplo, uma criança que tem uma constipação e aí tá ali 2, 3 dias sem evacuar, aí consome o líquido e o leite, e aí faz uma fermentação maior, faz um excesso de gases e aí uma dor abdominal, porque tá com o cocôzinho ali preso, né? Então tem uma rolinha de cocô, vamos falar assim, e aí forma os gases, e aí ela não consegue eliminar os gases, porque tem aquelas fezes mais endurecidas no final do intestino. Então essa criança, ela pode ter um excesso de gases por conta... Ah, que bom! A Ila tá falando, eu não sei se é a Ila ou
você, a Gabriela, tá falando que já marcou a consulta. Isso aí, é claro que o que eu estou falando aqui não configura uma consulta, né? Tanto que é mais uma orientação geral que às vezes essas constipações que não são constipações graves, essas pequenas modificações às vezes resolvem, né? Para quem entrou agora, eu estava falando de aumentar o consumo de água, aumentar o consumo de fibra, lembrando que aumentar não é passar da recomendação necessária, né, da recomendação para a idade, né? Você vai fazer o que já é recomendado para a idade. O que acontece é que às vezes, né, na maioria das vezes, você não chega a essa recomendação, tanto do consumo de água como do consumo de fibra recomendado para cada idade. Então, quando a criança chega constipada, qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é chegar àquela recomendação, né? Em relação aos lácteos que eu vinha falando, então são 2 pontos. O primeiro ponto é você verificar se não há um excesso do consumo. Então, se você tem uma criança que consome 3 porções por dia, que é mais ou menos o recomendado para todas as idades, ok, essa criança está dentro do recomendado. Se ainda assim aquilo ali pode estar tendo alguma repercussão negativa, aí você tem que ver se ela não pode ter uma intolerância à lactose associada, né? Porque pode acontecer, você pode ter uma criança com uma constipação e intolerância à lactose, porque são 2 situações bastante comuns e que elas podem coexistir no mesmo paciente. Então, você pode ter isso, você pode ter o que eu vinha falando, né? Uma criança que está há 2, 3 dias sem evacuar, às vezes até 4, e aí ela não tem uma intolerância à lactose de fato, né? Mas quando ela consome o leite ele tende a formar um pouquinho mais de gás, né? Isso é uma característica. Mesmo quem não tem intolerância à lactose, tem um pouquinho de formação de gás quando consome leite com lactose. Então, essa formação de gás numa criança que está há 4 dias sem evacuar, já pode... Eu vou fazer assim, não sei se é possível para você, deixar para responder as perguntas no final, pode ser? Estão me fazendo perguntas e aí, só para ter alguma linha assim do que eu vou falando, eu vou deixar para responder as perguntas no final. Se por acaso eu ver que a pessoa não tá mais, a pessoa que perguntou não tá mais aqui, aí eu mando pro seu direct, tá bom? Eu respondo pro direct, só para eu não ficar muito falando de temas muito assim, aleatórios, mas não tem problema nenhum, é isso mesmo. Eu quero que vocês mandem até para fazer sentido, né? Para eu não ficar aqui falando de coisas que não interessam para quem tá assistindo. Mas em relação a essa questão da produção de gás, às vezes você tem uma produção de gás que não é tão grande, não configura uma intolerância à lactose, mas para uma criança que está constipada, você tem ali um problema, porque é uma criança que não vai conseguir eliminar esse gás. Então pode dar dor abdominal, pode dar cólica, né? Pode dar aquela sensação de empachamento. Então às vezes a criança que é constipada, ela pode comer pior, né? Então assim, é toda uma repercussão que a constipação traz no indivíduo como um todo, né? Não é... O intestino, ele é um órgão muito... Nada. Quem quiser sair, fica à vontade, tá? Não precisa pedir desculpa, não. Tô aqui pra esclarecer. Só se tiver alguma coisa que vocês perguntaram que eu não tenha conseguido esclarecer a tempo, pode depois... depois me manda o direct que eu respondo lá pelo direct. Mas aí assim, eu sou muito apaixonada, assim, né? Não é à toa que eu sou gastro, mas cada vez mais eu vejo que o intestino, ele é um órgão muito chave, né? Pro organismo como um todo, né? Então, quando você tem
um paciente constipado, você tem que entender que aquilo ali não é pontual, né? Então, assim, você vai fazer um tratamento para a questão intestinal, mas você tem que abordar a alimentação, você tem que abordar, às vezes, questões comportamentais, né? No caso da criança, é muito importante os pais, eles sempre perguntam assim, mãe, né, principalmente, mãe quer se culpar de alguma forma, né? A mãe, ela quer pegar a culpa pra ela e abraçar e botar na mochila, então ela sempre acha que a culpa é dela. Aí os pais sempre perguntam assim, mas será que foi alguma coisa que eu fiz que fez ele ficar constipado? Será que foi alguma vez que ele fez cocô e eu falei alguma coisa? Então, geralmente não. Geralmente existe, por exemplo, já é descrito em livros assim, de medicina, né, desde sempre, né, que são 3 momentos que as crianças elas tendem a ter períodos de constipação, que é quando ela tá fazendo a sua introdução alimentar, quando ela entra na escola e no desfraude. O que acontece nesses 3 momentos, né? São momentos de transição para a criança. Então, é igual quando a gente vai, por exemplo, viajar, vai para uma viagem e fica sem fazer cocô, né? Isso já aconteceu comigo, acho que já aconteceu com todo mundo, né? Você ir para um lugar, passar 3 dias ou 2 e não fazer cocô. Então, assim, isso acontece com a gente, né? Que sabe ali que tudo que está acontecendo, por que não vai acontecer com a criança que mudou sua alimentação, que mudou seu ambiente, né? Ou que tá passando por um processo que ela vinha usando a fralda e de repente ela tem que passar períodos sem aquela fralda. Então sempre tem uma situação de um gatilho, né? Que na verdade não é um gatilho sempre emocional, né? Talvez a família venha sempre com essa questão do emocional. Mas normalmente o emocional, né, quando você tem alguma questão emocional envolvida ali na constipação, a questão emocional é mais uma consequência do quadro da constipação do que propriamente uma causa. É claro que isso não é regra, né? Nada em medicina é regra, mas a grande maioria dos casos é isso, é desfraude, é entrar na escola e introdução alimentar. Aí tem uma evacuação ali, que de repente a criança fez uma introdução de banana, batata, cenoura e chuchu, e aí fez um cocôzinho mais duro, e aí ela, por mais que a introdução seja num período mais precoce, ela atentou de alguma forma para aquilo ali, que fazer o cocodó, e começou alguma tendência a um comportamento de retenção, né, que nessa idade de 6 meses, né, claro que isso não vai ser a grande questão do quadro de constipação, né, porém algumas crianças elas já começam a apresentar, né, não com 6 meses, mas às vezes ali com 9, 10 meses, você já vê alguma criança com alguma questão em relação a um quadro de uma evacuação que começou, de uma constipação que começou por conta de uma evacuação que foi mais dolorosa, né? Isso acontece na introdução alimentar, isso acontece também quando a criança vai para a escola e às vezes ela não tem aquela segurança de fazer o cocôzinho dela e saber quem que vai limpar, se é a mesma pessoa que limpava em casa, né? Então, por exemplo, a criança que vai pra escola, né, assim, ela tá lá com a fraldinha dela, e normalmente a criança tem essa orientação já de um desfraude precoce, pode acontecer. Aí o desfraude precoce, o que eu chamo de desfraude precoce? É quando a criança, ela
não está demonstrando ainda que ela tá pronta para desfraldar e você começa o processo de desfraude, entendeu? Então, essa criança que ela ainda não está pronta para desfraldar, ela, assim, se não houver nenhum motivo, né, muito... Eu não consigo imaginar um motivo que seja para desfraldar uma criança sem essa criança estar pronta para ser desfraldada. A não ser, por exemplo, que seja uma exigência de algum local que você não tenha outro local para colocar a criança, né? Então, assim, se é uma família que tenha opção, né? Então, assim, foi... Porque essa fala, eu vejo muito essa fala, né, da creche, né? Foi a creche que pediu. Então, se a creche pediu e a criança não tá pronta, então vamos conversar com a creche. Olha, o meu filho não tá dando sinais de que está pronto para desfraldar. Se você não consegue essa entrada com a creche, aí você tem que... Eu vejo assim, né? Porque se você tá num lugar que não respeita o seu filho, né, numa situação tão importante, aí eu acho que realmente é o caso de você, se você não conseguiu nenhum diálogo, aí é o caso de você trocar, né, ou nem colocar, né, já que geralmente essa época é uma época de que você tá fazendo a escolha, né? A não ser as crianças que entram muito novinhas, mas geralmente as creches têm esse diálogo bom. Se não houver, eu acho que isso é um bom motivo para reconsiderar. Se não houver outra opção, acho que aí realmente é o único motivo que você tem para fazer um desfraude precoce. E aí, vamos ver, né? Pode acontecer de constipar e aí a gente vai consertar depois, né? Vem pro consultório da gastro, se for o caso. Ou então, pode não acontecer nada, porque a sorte existe também. Mas o desfraude precoce é uma das grandes causas de constipação. Uma outra questão que eu queria falar, assim, até vi que alguns pediatras entraram, né, e eu acho isso, eu cheguei a falar na outra que eu fiz, que era de temas mais gerais, mas eu vou reforçar agora, que assim, não fiquem com medo de fazer o laxante, sabe? Não tem por que ter medo. O laxante que a gente faz para criança, né, que é geralmente, né, o mais usado é o polietileno glicol. Então, o polietileno glicol, ele não é nem absorvido, sabe? Então, assim, não é não fica com a ideia, porque às vezes eu acho que o adulto, ele traz aquela ideia do laxante, desses laxantes que interferem em musculatura. E não é o caso, né? Então, ele é um laxante, ele e os outros laxantes que a gente usa para os quadros de constipação, são laxantes osmóticos, né? Osmóticos significa o quê? Que eles trazem água para a luz intestinal. Então, assim, você não tem interferência nenhuma em musculatura. Como você não tem interferência em musculatura, eles não fazem o que é a grande questão do uso crônico de laxantes, que é a atonia intestinal, que é aquele vovozinho lá, que às vezes fica, que o pessoal fala viciado. Caiu o celular. Viciado em uso de laxante, né? Então, assim, isso é o paciente... Primeiro que o paciente já é um vovô, então ele provavelmente já tem a questão da musculatura comprometida, entendeu? Então, não é porque ele usou o laxante e ficou viciado. Então, é toda uma questão global. Como eu vinha falando, né? O intestino, ele não é um órgão isolado. Assim como todos os órgãos, né, do nosso corpo. A gente nunca trata o intestino, o coração, o pulmão. A gente trata um intestino que está super íntimo aqui, né, com a situação.
A gente trata o intestino que tá dentro de um ser humano, né? No caso da criança e no caso desse exemplo que eu tô dando, que é o vovô. Então, assim, se você fez o laxante lá durante a vida toda e no final da vida esse vovozinho já tá com a musculatura abdominal mais flácida, às vezes já tá até acamado, não tem a questão de sentar no vaso, é claro que ele vai ficar nessa dependência do laxante. Mas o bebê ou a criança que você vai fazer ali um período, né, de um laxante osmótico que nem interfere em musculatura, isso não vai trazer nenhuma dependência e nenhum prejuízo pro paciente. Muito pelo contrário, o prejuízo ele vai ter se ele ficar constipado sem tratar, né? Porque aí a constipação é uma bola de neve, né? Quanto mais constipado, mais ele vai ter evacuação dolorosa, mais comportamento de retenção. E aí o final do intestino, ele é especializado em absorver água, né? Então, como você tem uma ampola retal cheia de fezes, que você não elimina aquele conteúdo ali do final do intestino, que fica sem ser eliminado, ele vai perdendo água, entendeu? Então, perde água, fica ressecado. Se você tem ali 1, 2, 3 dias, você vai tendo fezes cada vez mais calibrosas, aí você acaba tendo eliminação de um conteúdo fecal de grosso calibre, ressecado, e aí você tem... Vanessa, fiquei até emocionada, o telefone tá caindo aqui toda hora. Aí você tem essa evacuação dolorosa, que é a grande questão da constipação, entendeu? Que é o gatilho, geralmente, que você tem para a perpetuação do quadro, porque o paciente criança que sabe que fazer cocô dói, o que ele vai fazer? Ele vai prender. Ele não vai querer fazer aquele cocô, porque ele sabe que o cocô dói. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar as fezes sempre macias, né? Então, você não pode... Eu sempre converso isso aqui com as mães, né? E eu sou mãe, então eu sei, assim, isso é sem nenhum tipo de julgamento, sabe? Isso é só mesmo uma lembrança pra gente não esquecer de comprar o remédio. Porque o laxante você não pode ficar nem um dia sem fazer, porque um dia sem fazer às vezes já é suficiente para a criança ter uma evacuação dolorosa e voltar a ter o comportamento de retenção, porque ela tem que esquecer que fazer cocô dói, entendeu? Então, para ela esquecer que fazer cocô dói, ela tem que ficar às vezes 2 meses. O mínimo, eu começo a conversar com 2 meses de tratamento. Então, assim, antes de 2 meses, não vai parar de tomar o laxante, sabe? Então, não adianta fazer assim 1 semana de laxante. Não vai resolver, pode até resolver assim, vai ficar 1 mês bem, aí depois vai voltar de novo. Então, assim, é fazer às vezes 6 meses, 1 ano, sabe, de laxante pra criança esquecer que um dia na vida ela fez um cocô que doeu e que foi uma questão, entendeu? Então eu sempre costumo falar assim, olha, fazer cocô é uma coisa que todo mundo faz, então é igual acordar, escova dente, que mais que a gente faz? Arruma a cama, quem arruma, quem não arruma, tudo bem. Que mais? Então, assim, não é pra ficar também, às vezes, essa parte assim de comportamento é importante, né, para as crianças. Então, não pode dar parabéns porque fez o cocô, né? Tipo, ai, que legal, fez o cocô. Vamos dar tchau pro cocô. Ou então recompensa. Olha, se você fizer o cocô, eu vou te dar R$5. Já tem, acho que, histórias assim, né, de coisas que
que às vezes a gente, né, como pais, fazemos na melhor das intenções, porque somos sempre bem intencionados, isso eu não tenho dúvida, porém temos que ter orientação, porque às vezes na nossa boa intenção estamos piorando uma situação. Então a criança, ela não pode achar que fazer cocô é algo que não seja o que é nada, né? Igual fazer xixi, chega ali, fez xixi, deu descarga, acabou. Fez o cocô, fez, pronto, né? Então, assim, é só mesmo para quando for, no caso dos médicos que estão assistindo, explicar para a família, ou no caso de quem tenha filhos, né, vivendo essa situação, tentar, por mais que você esteja muito feliz, né, seu filho depois de 7 dias sem fazer cocô, fez um cocô lindo, que você tá, meu Deus, graças a Deus ele fez esse cocô. Mas você vai ficar feliz pra você. Para o seu filho, aquilo ali é somente um cocô. Que é assim que ele tem que lidar, entendeu? Senão você fica reforçando uma situação que tá fora do esperado. Então, assim, só pra concluir, né, que eu acho que a gente já tá aqui na fase final da nossa conversa ao vivo, né? Então, quais são as situações, né? Eu vou dar uma resumida no que eu falei. As situações que mais levam a uma criança desenvolver o quadro de constipação é quando ela tá fazendo a sua introdução alimentar, ou quando ela está fazendo o seu desfraude, ou quando ela está entrando na escola. E aí, essa situação, ela às vezes pode durar um pouquinho e se resolver sozinha, ou ela pode se perpetuar, e aí você precisa entrar com algumas medidas que vão além, por exemplo, do que a gente já faz habitualmente quando uma criança está constipada, que é o quê? Aumentar o consumo de líquido, que aí eu prefiro não colocar aqui qual é a quantidade em volume para cada faixa etária, porque varia muito para cada faixa etária, mas se alguém quiser saber especificamente para o seu filho, eu posso falar. Mas você então aumenta a ingesta hídrica, ou você, na verdade, chega à ingesta hídrica recomendada para a idade, que a maioria das crianças não consome. A ingesta de fibras, mesma coisa, você coloca essa criança dentro de uma alimentação que ela consuma a quantidade de fibras recomendada para a idade. E o terceiro pilar do tratamento, né, é o quê? É o laxante. E aí não dá para tratar a constipação. Passou de 7 dias, continua constipado, não dá para tratar a constipação só com dieta, tá? Isso aí é um ponto que deve ser falado e deve ser colocado nos outdoors, naquele avião que passa, né? Porque às vezes eu vejo criança que chega aqui, coitada, às vezes meses fazendo um monte de fibra. Primeiro que se você entupir a criança de fibra e essa criança não beber água, ela vai entupir mais ainda, entendeu? Então não adianta você tratar só com água, tchau, só com água e fibra, não vai tratar, tem que fazer o laxante. Aí você vai fazer então, existem 3 opções assim que a gente usa, que são os laxantes osmóticos, que é o polietileno glicol, tem no mercado com eletrólitos e os sem eletrólitos, sendo que os sem eletrólitos tem a opção de manipular também. Você pode usar a lactulona, com o inconveniente da lactulona fermentar, então às vezes quando você precisa aumentar muito a dose, ela pode dar gases. E você tem também o leite de magnésia, que é uma opção não tão boa quanto o polietileno glicol, mas que também é um laxante osmótico e que pode funcionar.
em alguns casos. E um outro pilar, assim, na verdade, né, que não sei se é um pilar, mas é algo que permeia aí esses pilares e deve ser abordado desde sempre, inclusive nas crianças que não são constipadas, é a questão comportamental, né? Então é a criança que você tem que ter uma atitude neutra ali em relação à evacuação, não ficar falando que o cocô é fedido, não ficar falando, também não precisa falar que é cheiroso, porque não é, mas assim, não precisa ficar também mostrando para a criança que está sendo desagradável para você limpá-la, porque ela não tem como se limpar sozinha. Então assim, se para ela percebe que para você é muito ruim limpá-la, isso pode ser uma questão, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz perto das crianças. Então, não pode dizer que o cocô é muito fedido, não pode dizer que, ai, que saco, você fez cocô, vou ter que trocar, ou enfim, deixar, não vou te trocar não, deixa fulano te trocar, porque seu cocô é muito, muito fedido, ou coisas assim, né? Vamos tentar manter uma atitude neutra em relação à evacuação, por mais que isso seja difícil, mas lembrando que a criança, ela não tem opção, né? Então, assim, não é uma opção para a criança ser trocada por você. Então, a gente tem que entender isso. Ela precisa que você faça isso, entendeu? Então, vamos tornar esse momento o melhor possível. Então, é isso. Enquanto a criança ainda usa fralda, quando a criança não usa mais fralda, a gente precisa colocar redutor de assento e apoio para os pés, né? Isso é muito importante, que às vezes fica aquela criança pequenininha quase caindo lá na água do vaso, né? Então, isso parece óbvio, né? Mas não é. Então, redutor de assento e mais ainda, que às vezes as pessoas esquecem, é o apoio para os pés, porque uma das principais mecanismos da evacuação é a prensa abdominal. Então, se você não tem um apoio para o pé, você não consegue fazer a prensa abdominal. E aí, sem prensa abdominal, fica muito mais difícil fazer cocô. Principalmente se esse cocô já tá um pouquinho mais duro. É importante também, quando a criança tá na escola, verificar como é esse banheiro da escola. Se, por exemplo, às vezes, criança maior tem um banheiro para evacuar, os outros, menino, né? Um banheiro para evacuar, os outros todos são um mictório, né? Então, os meninos sabem que quando o garoto tá ali naquele específico, ele está evacuando e aquilo ali gera um certo bullying. Então, às vezes, pequenas coisas assim, comportamentais, podem estar perpetuando um quadro de constipação. Porque se você dá o laxante, melhora a alimentação, melhora a ingesta hídrica, mas a criança continua fazendo o comportamento de retenção, que é o que gera o início do quadro, ela vai continuar constipada. Então, quando você tira o laxante, ela vai voltar a constipar. Então, para você tirar o laxante, você tem que se certificar de que ela parou de prender o cocô, entendeu? Então, a gente tem que tentar minimamente entender, principalmente nas crianças acima de 7 anos, que já permitem esse diálogo, por que a criança está prendendo o cocô. Às vezes é porque tá, por exemplo, uma situação muito comum é criança que tá brincando, a brincadeira tá muito legal e ela não quer parar de brincar para fazer o cocô.
Então ela prende o cocô e aí a vontade de fazer cocô passa, porque passa mesmo, e ela não fez cocô, entendeu? Porque tá brincando, porque tá jogando online, e jogo online não tem pause, né? Então não dá pra fazer cocô, a não ser que leve a celular, o tablet pro banheiro, mas eu não sei, às vezes ela tá jogando no desktop, então assim, eu já vi muita criança constipada porque jogo online não tem pause. Esse eu vou botar até um quadrinho aqui no consultório. Causas de constipação intestinal funcional. Jogo online não tem pause. Então, assim, são coisas que às vezes a gente não pensa, né? Mas para criança isso é muito importante. A gente abordar essas situações que são situações que pro adulto é claro, eu tô com vontade de fazer cocô, eu vou lá e vou fazer. Eu não vou ficar prendendo cocô para poder brincar ou para poder jogar videogame. Mas para criança não, para criança ela não quer perder tempo sentada ali, que seja 10 minutos, ela não quer perder o tempo da brincadeira dela. Então, e isso só vai ser esse ciclo, né, de comportamento de retenção, perda de água das fezes, ressecamento das fezes, evacuação dolorosa, né, e aí fezes calibrosas, porque você acaba tendo um alargamento, né, ali da musculatura do final do intestino, então você pode ter um local maior para acomodar as fezes, e aí essas fezes vão ficando cada vez mais calibrosas, a ponto de às vezes até entupir o vaso, né? Então esse relato às vezes é bem comum de paciente chegar aqui, até a família às vezes vem, né? Consulta de pediatra, sempre às vezes vem a avó, vem o irmão, então quando eu sempre pergunto, né, porque faz parte ali dos critérios de você considerar uma pessoa constipada se entope o vaso sanitário. E aí a pessoa fala, entope o vaso sanitário, é sempre uma brincadeira, e a pessoa chega a ser chacota ali da família, porque sempre que vai ao banheiro entope o vaso. Aí isso faz o quê? A pessoa não quer ir ao banheiro porque sabe que vai ser sacaneada, que vai entupir o vaso. Então, assim, a gente tem que prestar atenção em todos esses fatores para ter argumentos também para conversar com essa criança, para convencê-la, né, a não prender mais o cocô, porque só o laxante vai resolver enquanto o laxante estiver sendo usado. Mas se ela não resolver ali a questão que está levando ela ao comportamento de retenção, quando tirar o laxante, vai voltar a aprender. E só uma última coisa que eu queria falar, que tem relação com esse comportamento de retenção mais uso de laxante, que é a perda de fezes, ou na calcinha, ou na cueca, ou até mesmo na fralda, quando a criança ainda está usando fralda, mas que não chega a ser uma evacuação. E essa perda, às vezes, a família pode considerar como uma evacuação e achar que a criança está melhorando, e na verdade a criança não está. Ela tenta aprender, mas ela não consegue segurar mais, porque o cocô ele já está tão macio pelo uso do laxante que ela tem essa perda, né? Então, tomar cuidado também com essa pseudo melhora aí que às vezes acontece com o início do tratamento. Tá, gente? Olha, foi ótimo, adorei vocês terem ficado aqui comigo. Foram muitas pessoas queridas que eu vi entrando, e desculpem aí as quedas do celular, mas acho que também faz parte de trazer assim uma informalidade, talvez, né? Não ficar aquela coisa tão certinha como se fosse uma aula.
Mas se por acaso vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode me mandar. E eu vou responder a pergunta que eu achei que é uma pergunta muito específica, que é sobre o uso de anticonvulsivante, se pode interferir no intestino. Pode sim, tá? Foi a Ila Gabriela que perguntou. Não sei mais se ela está aqui, deixa eu ver se ela ainda tá. Tá. Então, pode sim interferir. Eu não sei qual é o anticonvulsivante que você está se referindo, mas a maioria dos anticonvulsivantes, eles tendem a ter um efeito assim de trazer uma constipação mesmo para o paciente. Porém, eu vejo assim que o paciente que usa, eu não sou neurologista, tá? Mas eu fiz a residência de pediatria e trabalhei muitos anos em emergência pediátrica, muitos anos em UTI. Tenho uma entrada boa assim com essa questão do paciente neurológico. Então, eu não acho que isso seja algo que deva ser considerado na escolha do anticonvulsivante, entendeu? Porque eu acho que já é uma questão tão delicada qual anticonvulsivante o paciente vai usar. Às vezes um paciente mais complicadinho precisa usar vários tipos de anticonvulsivante, entendeu? E como a maioria deles interfere mesmo, eu acho mais interessante você deixar o neurologista à vontade para escolher o melhor anticonvulsivante para o caso específico do seu filho. Eu não sei se é seu filho, né? Mas, enfim, da situação que você está vivendo, né? Ou do seu paciente. Eu acho mais interessante você focar no tratamento do quadro neurológico. E caso haja uma constipação, né, secundária a isso, você trata, entendeu? Porque, como eu falei, o laxante osmótico que a gente usa para o tratamento da constipação, ele não é absorvido pelo organismo. Então, você pode usar ele por longos períodos. Inclusive, se o seu filho precisar usar... Tô falando seu filho, eu não sei se é seu filho. Se essa pessoa, né, que usa esse anticonvulsivante, se ela precisar usar esse convulsivante por 5 anos e precisar tomar o laxante, esse laxante osmótico, né, por 5 anos e depois parar o anticonvulsivante e parar o laxante, o intestino vai funcionar exatamente igual, não tem nenhuma interferência em relação a, por exemplo, causar uma dependência ou causar uma atonia, né, que é o que ocorre com outros tipos de laxantes que interferem em musculatura, tá bom? Então essa é a minha opinião em relação ao uso de anticonvulsivante e a constipação. Eu acho que a constipação, diante de tantas nuances, né, tantas variáveis que envolvem o paciente neurológico, eu acho que a constipação é muito simples de tratar para ser algo que, assim, vamos então escolher um anticonvulsivante que não interfira no intestino. Acho que não. É muito melhor você ir lá no anticonvulsivante que vá tratar de fato o que ele tem, tá bom? Muito obrigada aí por tudo, pela atenção, pelos corações, pelos elogios e até a próxima. Beijo, tchau!